contando histórias da minha vida com a minha voz. Cara, eu só passo vergonha nesse canal. Lu, porque cambiaste tu personaje. Meio que meu cabelo da vida real cresceu e eu estou com preguiça de cortar. Mas dane-se tudo isso, bora pro vídeo. O vídeo de hoje vai ser... contando coisas aleatórias da minha vida, porque sim. A primeira coisa não aconteceu, mas sim acontece por conta do meu tom de pele, que não é branco e sim pálida. Eu sou pálida. E eu não gosto muito disso porque eu tenho um certo inimigo nessa parte. O sol não é o meu inimigo, mas sim inimigo da minha palidez. Porque literalmente quando eu era criança, eu entrava no sol e sumia. E não, eu não estou brincando. Quando eu entrava no reflexo do sol, eu virava um fantasma. E eu sinto muita raiva disso até hoje, porque literalmente se eu andar na rua, no sol, eu viro um reflexo de luz. Como eu era uma criança que não gostava de ficar dentro de casa por muito tempo, eu gostava de ir pra fora, na frente da minha casa, assim. Mas o problema é que eu não prestava atenção quando tava muito sol e eu acabava me fundindo com o sol. E meio que toda vez que eu saía de casa e meu pai percebia, ele ia pra fora com toda a preocupação do mundo por causa do sol e me procurava, batendo assim no meio do reflexo do sol pra ver se me achava. O que eu mais gostava era a cara do meu pai, de preocupação e de alívio depois que ele me acha no meio do sol. Não, é sério, se eu for ficar gravando aqui de pé, eu prefiro nem gravar, pelo amor de Deus, não vou aguentar ficar de pé aqui por muito tempo não. Obrigada, Red, obrigada. A próxima história que eu lembrei é não muito normal. Meio que eu tinha ganhado umas bolinhas de máquina, aquelas bolinhas de máquina, né? E eu tive a brilhante ideia de tacar ela no chão com toda a minha força. Coisa que não teria acontecido se eu não morasse num lugar chamado chácara. Hoje em dia estou morando numa cidade, mas tudo bem. A bolinha que eu estou falando é essa daqui que tá aparecendo na tela. Eu taquei essa bolinha com toda a minha força no chão, que ela simplesmente voou. Eu não estou brincando, a bolinha voou e foi para o pior lugar que se podia ter na minha casa. Foi uma Red. Bom, meio que depois de eu tacar essa bolinha, ela foi para o pior lugar da minha casa, a sacada. Como meus pais estavam dormindo, eu tive a brilhante ideia de brincar com a minha bolinha sem supervisão de um adulto. Mas eu taquei essa bolinha com toda a minha força no chão que ela voou. Mas não voou pra cima e voltou pra baixo, não. Ela voou pra cima e foi pra frente. E como a minha mente funcionava muito bem, ao invés de eu acordar meu pai e pedir ajuda pra buscar minha bolinha, eu tive a brilhante ideia de fazer isso sozinha. Eu acho que na minha cabeça deve ter passado ou eu pego essa bolinha ou eu morro pelos meus pais por perder ela. E lá vou eu, correndo atrás dessa bolinha. E quando eu cheguei na sacada, a bolinha já tinha caído no meio do mato. Então, meus dois últimos neurônios decidem entrar em ação. Não é como se eles sempre funcionassem. Então, meu eu interior falou, por que não pular dessa sacada e pegar minha bolinha? O pior é que eu lembro de ter falado isso com uma tanta naturalidade, como se nada de ruim fosse acontecer nessa hora. Então, eu me preparei e fui. Mas acho que eu dei uma paradinha assim de 1 milésimo de segundo e realmente olhei pra baixo. E quando eu percebi, eu já tava caindo. Então, eu só literalmente me virei e me segurei mais rápido que eu pude na beira da sacada. E essa nem é a pior parte. Quando eu parei de escutar os meus arredores, eu percebi que meu pai tinha acordado. E como meu neurônio falou que não queria morrer, eu só subi o mais rápido que eu pude e fingi naturalidade. Mas nessa hora eu percebi que não tinha como fingir naturalidade. Então eu tive a melhor ideia de me virar pra frente do mato e fingir que estava só olhando ele. Igual uma santa que nunca fez nada na vida. O legal é que ninguém até hoje sabe nenhuma dessas histórias que aconteceu na minha vida. Eu não sei o quê? Nada não, painho. Pode descansar, vai. Solta o tamborzão pra brincadeira.